Bem-vindos de volta a esse que é o seu nosso programa Top Gospel Moçambique. E quando vem aqui bem patente a palavra de Deus, significa que entramos na rubrica Spacan. E hoje não vai ser diferente de outros dias. Teremos aqui conosco temos o nosso pastor residente, pastor Antônio Mutimuculo. É ele que nos irá orientar hoje acerca da palavra de meditação, na verdade. Então, fique desse lado e passo a convidar o pastor. Por favor, pastor. God bless you, pastor. Shalom, Igreja de Cristo em Moçambique. Shalom, amado irmão Domingos. E é de verdade ou de facto um imenso prazer voltarmos aqui para podermos juntos partilhar a palavra do Senhor, numa altura em que nós viemos de uma conversa muito poderosa, onde estivemos a conversar acerca de uma igreja que tem característica nojenta para o Senhor. Uma igreja que tem característica que não agrada a Deus, a ponto de Ele próprio dizer que eu te vou vomitar, porque você tornou-se nojento diante do Senhor. E então, depois nós avançamos para uma conversa que era essencialmente uma pergunta para a igreja do dia de hoje. E a pergunta era: onde é que você deseja passar a sua eternidade? E então vimos no meio desta conversa, porque alicerçamos esta conversa em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e nós vimos no propósito, no tempo da criação de Deus, que Deus faz o homem semelhante a Ele. E nós entendemos que apesar do homem ter sido tomado do pó da terra, mas existe uma substância espiritual que vem do fôlego de Deus que foi soprado ao homem. Então, a partir dessa altura, o homem tornou-se também alguém com uma composição imortal. Então a imortalidade do homem apareceu daí. Então nós vamos avançar com esta conversa hoje, e o tema para o dia de hoje, ele também não vai fugir a esta sequência de temas que nós temos estado a tratar. E o nosso tema para hoje é: o propósito de Deus é de viver com o homem para sempre. Então nós podemos ver que Deus tem um plano de viver com o homem para sempre. Ele tem um plano desde a criação do homem. Então nós podemos compreender que o resto, como a morte e todas as outras fatalidades que nos apareceram, resultam de um plano que não é o plano originário da parte de Deus. E então teremos como escritura de base o livro de Efésios, capítulo 1, e vamos passar a ler versículos 3 a 6. Efésios 1, versículos 3 a 6. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor em Efésios 1, versículo 3 a 6. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória e da sua graça. E Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia! Muito poderosa essa escritura. E então, já a partir deste momento, nesta conversa, nós podemos encontrar a queda de muitas teorias que estão na igreja. Porque a igreja, quando começa a pregar a apostasia, pregar o evangelho afastado da realidade de Deus, não aponta para esta realidade e para este propósito por parte de Deus. Então,
nós estamos a dizer que se nós examinarmos a Escritura aqui, em Efésios capítulo 1, dos versículos 3 a 6, podemos compreender claramente que Deus tem um propósito que nós podemos aqui resumir em 3. O primeiro propósito que ele coloca, ele diz, aqui no versículo 4, que desde a fundação do mundo, ele nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, este é o primeiro propósito de Deus nesta caminhada com o homem, porque Deus pretende viver com o homem para sempre. Mas as condições são estas, ele começa a mostrar aqui. Nós fomos feitos para viver santos e irrepreensíveis. Santos, que significa separado, irrepreensíveis significa sem culpa. Quer dizer que a nossa vida tem de ser uma vida de separação e sem elementos capazes de lançar culpa ou culpabilidade sobre nós. E aqui, toda a teoria que nós ensinamos nas igrejas hoje começa a ser questionada. Por quê? Porque se a igreja existe, ela diz que prega, ela diz que evangeliza, louva e adora. Alguns até se chamam levitas, ouvi isso daí assim. A pergunta que se levanta é muito simples. A santidade, onde é que ela está? Porque nós fomos eleitos para ser santos e irrepreensíveis. Este é o primeiro requisito. Ele diz, o propósito de Deus é viver com o homem para sempre. Deus não fez o homem para ele ir ficar no inferno. Porque se você olhar para a Escritura, vai entender que Deus preparou o inferno para o diabo e os seus anjos. Ele não tem tempo de passar qualquer intimidade no inferno. Então, o primeiro propósito, dentro desta caminhada de Deus com o homem, você vê que ele nos fez para sermos santos e irrepreensíveis. E começa aqui a grande questão para todos nós que nos chamamos crentes em Cristo Jesus. Esta questão, onde é que está a santidade? E a irrepreensibilidade, onde é que está? Porque todos os dias, quando nós vivemos a nossa vida, esta questão tem que ser chamada aqui e questionarmos cada um de nós aquilo que nós fazemos, onde é que se enquadra no meio do propósito de Deus. E depois ele diz que também, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, através de Cristo Jesus, depois de nós sermos achados santos e irrepreensíveis, olha só, o poder da santidade e o poder da irrepreensibilidade. Ele está a dizer, depois de você ser achado santo e irrepreensível, agora você pode ser chamado um filho adotivo em Cristo Jesus. Então, as condições para nós habitarmos e viver com Deus, porque se nós concordamos todos que o propósito de Deus é viver com o homem para sempre, então a nossa conversa torna-se muito mais facilitada hoje. É preciso que nós sejamos santos, significa separados de toda a decadência moral deste mundo, de todos os desejos da carne, o poder da carne sobre a nossa vida. É preciso que cada um de nós esteja devidamente separado. E ele diz que depois disso nós tomamos a herança de um filho adotivo. E a condição para ser adotado é esta, é a santidade, é a irrepreensibilidade. Porque Cristo Jesus, que é santo, só poderá adotar aquilo que também for santo. Então, e o terceiro requisito, ele diz aqui, versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si. Ei, aleluia! Então, nós, depois de sermos achados santos e irrepreensíveis, aí nós somos adotados como filhos através de Cristo Jesus. E a pergunta que é feita hoje à igreja, porque todos temos esta coisa de dizer, graças a Deus, fui lavado pelo sangue, sou tomado pela adoção, mas ele diz que a condição primária, o propósito de Deus, povo amado, é de viver com o homem para sempre. O Senhor criou o homem para poder viver com ele para sempre. Mas ele diz, primeira condição, vamos ver a santidade, onde é que ela está? Segunda condição, vamos ver a irrepreensibilidade, onde é que ela está? Porque a santidade e a irrepreensibilidade são
os requisitos para que nós sejamos admitidos pela adoção em Cristo Jesus. E veja o que acontece quando o povo é admitido em Cristo Jesus, já pode dar louvor, já pode dar adoração que é agradável diante do Senhor. Então você pode começar a questionar o tipo de adoração que nós damos no púlpito. Quando o pastor está no pecado, está na fornicação, o pastor tem 2 mulheres, quando o pastor está a pregar mentira no púlpito, o pastor tomou o púlpito como um supermercado. Quer dizer, vai vender toda sorte de coisas, quando o grupo que nós chamamos grupo de adoração, onde alguns têm o atrevimento de chamarem-se levitas, então este grupo está no aborto, este grupo está a fornicar, este grupo aqui está na imoralidade, estão ali com mini saias, todas as coisas ali assim. Ele está a perguntar, onde é que este louvor é agradável? Porque o filho que é adotado em Cristo Jesus, para que dê um louvor agradável a ele carrega estes requisitos. Então, o propósito de Deus não muda, povo amado, Igreja de Cristo em Moçambique. Deus não nos fez para nos mandar para o inferno. Mas olha o que é que nós fazemos. Eu posso fazer uma ponte bem rápida agora para Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Porque você vai ver o contraste a partir do versículo 5, amado irmão Domingos. Exato. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5 a 12. Assim diz a palavra do Senhor, Gênesis 6, versículo 5 a 12. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todos os desígnios do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe passou no coração. 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, réptil e as aves dos céus, porque arrependo de ter havido feito. 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis que a história de Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. 10. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. 12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho da terra. Então você começa a ver aqui e pode compreender claramente que existe um momento em que Deus ele próprio arrepende-se por ter criado o homem. Porque o propósito de Deus, e é disso que nós estamos a conversar aqui, é de viver contigo para sempre, viver comigo para sempre. Mas existem condições. E esta condição que nós vimos, estas 3 condições principais, você que está com seu caderno, está a tomar notas em casa, veja, ele fala da santidade e da irrepreensibilidade. Este primeiro propósito, santos e irrepreensíveis. É assim como nós devemos andar diante de Deus. Não é um Deus que compreende, que vai entender que você está bêbado, amanhã você é santo. Que você está prostituindo-se, amanhã você é santo. Um Deus que vai entender que você está a mentir, amanhã você é santo. Um Deus que vai entender que você vai fazer aborto porque engravidou de um homem que é casado. Este Deus aqui diz, não haja culpa, seja irrepreensível e seja santo. Então quando isto acontece, começa uma caminhada consigo. Ele diz, ele vem e adota-te. Então, aqui em Gênesis capítulo 6, nós verificamos aqui que ele, quando olha para o estágio do mundo, ele encontra a multiplicação do pecado e ele toma uma decisão, diz, não, eu vou acabar com esta criação, eu vou acabar com tudo isto, desde o homem até animal. Então, se existe mais uma prova de que o tempo que nós estamos hoje volta a ser igual ao tempo de Noé, e nós voltaremos a ver isso daqui a pouco. Então ele diz assim, eu vou exterminar tudo, eu vou limpar toda a espécie humana e vou limpar todos os animais, vou acabar com tudo que voa, o que rasteja, tudo eu vou pôr no chão. Então o arrependimento da parte de Deus por causa da queda e da desobediência, da falta de santidade
e da falta de irrepreensibilidade da parte daquele com quem mais ele queria. Porque se você olhar na criação, dissemos que o único e a única criatura ou criação que foi feita à imagem e semelhança de Deus foi o homem. Não um porco, não um jumento, não um boi, não um percevejo, nada dessas coisas. Simplesmente o homem. Então, quando o homem cai, ele cria muita dor no Senhor. E o Senhor diz, eu vou acabar com tudo. No entanto, quando Deus olha para a terra, ele vê aqui no versículo 8, Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, povo amado. Então, no meio de uma geração perversa, cheia de homossexualismo, de prostituição, de fornicação, mentira no púlpito, de evangelho caído, o evangelho do dinheiro, que assaltou o púlpito, Deus olhou para a terra e viu um varão que andava com ele. Aleluia. Então, quando o Senhor olhou para isto, ele diz, uau, ainda vale a pena. Pelo menos tem um com quem eu posso continuar o meu propósito, povo amado. O propósito de Deus, quando ele olha para Noé, diz, uau, está aqui um varão santo e irrepreensível, no meio de uma geração perversa. Agora você diz-me, por que você diz que a santidade hoje não existe mais? Por que você diz hoje que a santidade não pode ser vivida porque toda a terra está pervertida? Por que o pastor mudou o evangelho e admitiu toda sorte de imoralidade e pecado na igreja? E diz que é porque os tempos mudaram. Não é você, pastor, quem prega que Deus não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje será o mesmo amanhã. Por que o evangelho mudou no altar? Porque você vê aqui que o propósito de Deus na criação, quando Ele chega e encontra Noé, preparado para continuar o propósito, Deus diz, não, eu vou continuar o meu propósito, viver com o homem para sempre. Veja Hebreus 11, versículo 5, o que é que diz aí, rapidamente? Assim diz a palavra do Senhor no livro de Hebreus 11, versículo 5. Versículo 5. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Pela fé, Enoque foi transladado. Exatamente. Amém. Para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Você vê, povo amado, essa vida cristã de hoje em dia, em que nós vivemos uma vida cristã como agentes secretos, a nossa santidade é secreta. Somos santos quando estamos no quarto a orar, até falamos em línguas, somos imundos quando estamos na rua, a apreciarmos as mulheres, a fazer a imoralidade, conquistar, somos devassos, somos ali mentirosos, somos brincalhões. Quer dizer, a vida de Enoque, se você for para Gênesis 5, 21, quando Deus arrebata Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, mas Enoque viveu dentro de uma geração perversa, povo amado. Deus tem um propósito, que é viver contigo, viver comigo para sempre. Ele não nos fez para nos matar, amado irmão Domingos. Então, a matança de Gênesis 6, que nós lemos do versículo 5 a 12, resulta da falta de santidade, resulta da falta de irrepreensibilidade. E Deus não muda hoje. Você pode cantar, você pode recitar tudo, porque a igreja hoje ensinou recitar, a graça de Jesus me basta, a graça me basta, essas coisas todas, somos salvos, já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E ele está a perguntar, será que você leu Efésios capítulo 1, versículo 3? Será que você entendeu que a santidade e a irrepreensibilidade é um requisito para ser adotado? Então, se você leu, a pergunta é, o que é que Nhequete ainda está a fazer aí? Minissaia, cigarros, bebedice, devassidão, as festas imorais, está no stick a dançar música mundana. Quer dizer, está a perguntar, onde é que está esta separação? Porque santidade é separação. E Cristo não se pode misturar, povo amado. Então, você vê que Enoque não viveu uma santidade escondida. Ele era santo na rua, é por isso que Hebreus 11, 5 diz que a geração dele tinha testemunho.
As pessoas viam que este homem vive em santidade. A pergunta é, e você quem é o agente secreto? É pastor quando está na igreja? É freak no serviço? Quer dizer, no serviço te conhecem como brincalhão. É o homem das mulheres no serviço. Como é possível? Enoque teve testemunho público, povo amado. Sim, irmão Domingos. Exatamente. Pastor, está-me a dizer aqui, eu estou a ver duas facetas Amém. nesta pregação. Primeiro que Deus quer conviver com o homem. Aleluia. Segundo, é que o homem não está se a prontificar para poder viver uma vida de santidade com Deus. Qual é o requisito essencial para o nosso estimado telespectador que está do outro lado? Para poder seguir uma vida de santidade em Deus? Para que nós sigamos uma vida de santidade em Deus, irmão Domingos, nós precisamos de voltar para Efésios e ali no versículo, penso que é versículo 4, se a memória não me está enganando, deixa eu ver rapidamente. Ele diz aqui assim, que é, sim, versículo 4. É que nós sejamos santos e irrepreensíveis. A santidade é uma decisão que eu tenho de tomar. Não é uma coisa que vai cair como um bruxo, pode cair. A santidade é um sacrifício. Significa que aquele que escolhe santidade, escolhe aceitar ser rejeitado pela família, ser rejeitado pelos telespectadores que ouvem este evangelho e dizem, não, esse pastor exagera muito. Quer dizer, aceita ser rejeitado, não ser convidado para os casamentos, não ser convidados para os aniversários, aceita o sacrifício de ter que jejuar, aceita a solidão com Deus, aceita desfazer-se de todos os prazeres deste mundo. Porque este é o caminho para que Cristo Jesus nos possa adotar como filhos. E se nós formos adotados como filhos, já podemos dar louvor que seja agradável a Deus. Então, amada Igreja de Cristo em Moçambique, o primeiro e o maior requisito de todos, nesta convivência com Deus, é a santidade, é a separação. Não faça nada de mistura. Você hoje é santo porque hoje é domingo, amanhã você ficou imundo, no chapa sem conhece-te com palavrões, no domingo você é a pessoa que está a pregar na igreja. Quer dizer, estas brincadeiras aqui não é o que aconteceu com Enoque. Enoque teve um testemunho público. Mas o problema qual foi, irmão Domingos, aqui? É que da mesma forma, no tempo de Noé, leia para mim, 24, 38. Mateus 24, 38, mesmo para terminar. Exato. Assim diz a palavra do Senhor, Mateus 24, versículo 38. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E fechou-se a porta. O Senhor, Ele próprio foi fechar a porta. Ele está a dizer assim, nós estamos aqui a trompetear esta mensagem. E o mais engraçado é que os telespectadores, os amados, principalmente líderes de igreja, não querem compreender a mensagem, estão preocupados em entender o ministro, estão entrando no LinkedIn para saber quem sou eu, entrando no YouTube, escrever a outra pessoa no Facebook, querem saber quem é o ministro. O ministro é esta trombeta de Deus que ele levantou agora. Não se preocupe, de fato ele não é um grande pregador, não é teólogo, nem sequer estudou teologia. Ele está a dizer assim, da mesma forma, Noé pregou por 120 anos e as pessoas olhavam e zombavam. Você também pode estar a zombar hoje, dizer este pastor exagera, não sei onde é que Top Gospel Moçambique lhe achou, mas a questão é muito simples. Quando Noé entrou na arca e a porta fechou, a Bíblia diz que eles correram e foram bater lá, queriam entrar, e Noé já estava dentro e água saía de baixo e de cima. Ele está a dizer assim, da mesma forma, o Filho do Homem, Cristo Jesus, o Messias, está a vir. Os sinais estão claros. O mensageiro que prega o arrependimento está na terra. Você está ouvindo o anúncio da vinda de Cristo Jesus. E sabe que para ser adotado é preciso ser santo e irrepreensível. Mas ele está a dizer, irmão Domingos, que esta geração vai continuar a beber e a comer, e a zombar, e a falar, não, aqueles ali exageram. Se eles são santos, por que eles não foram para o céu? Porque, como é que se chama? O Enoque era santo e ele foi arrebatado. Se ainda estão aqui na terra porque também são pecadores. Ei, prepara-te, o Messias está a vir. Abandona o pecado, deixa esses questionamentos. Quer saber do ministro? Esquece isso. A palavra é muito clara. O ministro está aqui, você nunca lhe viu em nenhum lugar. Qualquer dia Deus vai lhe tirar daqui, mas você prepara-se,
porque Deus quer viver consigo, Ele quer viver comigo, Ele tem um propósito, viver com o homem para sempre. Então, vamos nos preparar e partir para o céu, viver com o nosso Deus, cumprir o propósito dele na nossa criação. Aleluia. Lembra-me, pastor, uma questão que foi colocada quando o cego foi curado. Eles diziam, mas não, o homem que estava moribundo não andava e tudo mais. Quem foi que lhe curou? De certeza é um pecador. Ele dizia, não importa se é um pecador ou não, o importante é que os meus olhos estavam fechados, agora consigo ver. Então, na verdade, as pessoas têm o hábito de olhar para o recipiente e não absorver do conteúdo que está lá. Então, pastor, eu quero agradecer mais uma vez, aliás, a sua presença aqui. Não sei se quer deixar uma palavra em 15 segundos de advertência. Amém, povo amado. Cristo Jesus, o Messias, está a vir. O mensageiro que está a clamar para as nações se arrepender está na terra. É por isso que você está ouvindo esta mensagem. Deixa de perder tempo em ir para o LinkedIn, no Facebook, querer saber quem é o pastor Antônio Mutimuculo. Você pode vir aqui na Top TV e vai encontrar em pessoa e conversa com ele. E prepararem-se juntos para a gloriosa vinda do Messias. E eu, porque eu disse mesmo na semana passada, a produção pode deixar o meu contato telefônico aí. Vamos nos preparar. Vamos sair desta terra onde tem roubo, tem prostituição, quer dizer, tem toda a história aqui, podridão aqui. Vamos sair daqui, vamos partir para o céu, porque Deus quer viver contigo para sempre, quer viver comigo para sempre. Deus abençoe. Até próximo domingo, se Deus quiser. Shalom. Sim, e mais não disse. E mais não disse. Bem, muito obrigado a presença de todos os telespectadores aí em casa, pela paciência, pela audiência. Nós voltamos próximo domingo para trazer o melhor do mundo gospel nacional e internacional. Fique desse lado, fique na fé, confie no Senhor. Uau! Jesus está a vir. Essa mensagem que nós recebemos hoje, essa mensagem que saímos daqui deixando para que comece a meditar nela. Jesus is coming. Jesus is coming. God bless you. See you soon. Amen.